John Clark, Michael H. Devoret e John M. Martinez venceram o Nobel de Física 2025 por demonstrar o tunelamento quântico macroscópico e a quantização de energia em circuitos elétricos. A experiência revelou que sistemas grandes podem exibir comportamentos quânticos, como atravessar barreiras de energia. Os 3 cientistas realizaram, ainda na década de 1980, experimentos com circuitos supercondutores, materiais que conduzem eletricidade sem resistência, separados por uma camada isolante, formando junções chamadas de Josephson. Ao passar corrente por esses circuitos, observaram que o sistema se comportava como uma única partícula gigante, capaz de atravessar barreiras de energia, fenômeno conhecido como efeito túnel quântico. Além disso, demonstraram que esses sistemas absorvem e emitem energia em quantidades discretas, evidenciando a quantização de energia. Essa descoberta foi crucial para o avanço da computação quântica, sensores de precisão e criptografia avançada. Sobre a experiência, Clark comentou que foi a surpresa da sua vida e que nunca imaginou que os experimentos, feitos com foco puramente científico, teriam aplicações tão significativas. O Comitê Nobel celebrou como a mecânica quântica, mesmo após mais de um século, continua surpreendendo e sendo a base da tecnologia moderna de hoje. Tunelamento quântico. Quando a física inspira a superação humana. O fenômeno do tunelamento quântico mostra que, mesmo quando uma barreira parece intransponível, uma partícula pode atravessá-la, não por força, mas por uma possibilidade invisível, quase mágica, que a física permite. Na vida, isso nos inspira a pensar que nem toda barreira é definitiva. Às vezes, o caminho não é romper com força, mas encontrar uma brecha sutil, uma ideia, uma conexão, uma mudança de perspectiva. O impossível pode ser probabilístico. Mesmo que algo pareça improvável, não significa que seja impossível. Persistência e criatividade podem abrir caminhos onde a lógica tradicional falha. Você é maior do que pensa. Assim como o tunelamento quântico ocorre em sistemas macroscópicos, nossas ações, mesmo pequenas, podem ter efeitos profundos e inesperados. Você já se sentiu diante de uma barreira que parecia intransponível? Um bloqueio emocional, uma crença limitante ou um desafio que te paralisa? E se eu te dissesse que, no mundo da física quântica, existe um fenômeno em que partículas atravessam barreiras, mesmo quando não tem energia suficiente para isso? Esse fenômeno se chama tunelamento quântico. Mais do que uma curiosidade científica, ele está presente em tecnologias modernas e pode servir como uma poderosa metáfora para a transformação pessoal e expansão da consciência. Vamos explorar como ele funciona, onde aparece em nosso cotidiano e como pode inspirar mudanças profundas na forma como encaramos nossos próprios limites. O que é o tunelamento quântico? Na física clássica, uma partícula só consegue atravessar uma barreira se tiver energia suficiente para superá-la. Imagine uma bola rolando em direção a uma colina. Se não tiver força, ela para ou volta. Simples assim. Mas no universo quântico, as regras mudam. Partículas subatômicas como elétrons não se comportam como bolinhas sólidas. Elas são descritas como ondas de probabilidade, o que significa que tem uma chance de estar em vários lugares ao mesmo tempo. E é aí que o tunelamento entra em cena.
Mesmo que uma partícula não tenha energia suficiente para escalar a barreira, parte de sua onda pode se estender além dela. E, surpreendentemente, a partícula pode aparecer do outro lado, como se tivesse atravessado por um túnel invisível. Daí o nome, tunelamento quântico. Esse fenômeno desafia nossa lógica intuitiva, mas é comprovado e essencial para explicar diversos processos naturais e tecnológicos. Aplicações na tecnologia. O tunelamento quântico não é apenas uma teoria elegante. Ele está presente em várias tecnologias que usamos todos os dias. Microscópios de tunelamento permitem visualizar superfícies com resolução atômica, revelando estruturas invisíveis aos microscópios convencionais. Diodos túnel, usados em eletrônica avançada para criar componentes ultra-rápidos e eficientes. Computação quântica. O tunelamento permite que qubits explorem múltiplos estados simultaneamente, aumentando exponencialmente a capacidade de processamento. Fusão nuclear nas estrelas. O tunelamento possibilita que núcleos atômicos se fundam, mesmo sem energia suficiente para vencer a repulsão eletromagnética. Sem ele, o Sol não brilharia. Essas aplicações mostram que o tunelamento não é apenas uma curiosidade, é uma força fundamental que molda o universo e a tecnologia moderna. Metáfora para a mente humana. E se levássemos essa ideia para dentro da mente humana? Crenças limitantes, medos e traumas funcionam como barreiras internas. Pela lógica comum, superar esses bloqueios exige esforço, tempo ou força de vontade. Mas e se, como no tunelamento quântico, pudéssemos atravessar essas barreiras por meio de estados elevados de consciência? Práticas como meditação profunda, respiração consciente e visualização criativa podem criar coerência entre mente e coração. Nesse estado, é como se acessássemos outra frequência e, sem destruir a barreira, simplesmente a atravessássemos. Essa metáfora é usada em diversas abordagens. Psicologia transpessoal fala de estados alterados de consciência como saltos quânticos. Meditação e espiritualidade usam o conceito de frequência para descrever níveis vibracionais da mente e do espírito. Neurociência contemplativa estuda como práticas mentais podem mudar padrões cerebrais e criar novos caminhos. Como se tunelassem por bloqueios neurais. Assim como uma partícula quântica, podemos encontrar caminhos inesperados para a cura, o crescimento e a transformação. Atravessar sem romper o tunelamento da consciência. Você já se sentiu preso dentro de si mesmo? Como se houvesse uma parede invisível entre quem você é e quem você poderia ser. Às vezes, não importa o quanto tentamos, parece que não conseguimos ultrapassar certos limites internos. Medos, traumas, crenças limitantes. Todos eles se erguem como barreiras silenciosas, moldando nossa realidade sem que percebamos. Mas e se houvesse outra forma de atravessar essas barreiras? Uma forma que não exige força, nem luta, nem confronto direto? Uma forma que lembra um fenômeno da física quântica chamado tunelamento? No mundo subatômico, partículas como elétrons podem atravessar barreiras de energia que, pela lógica clássica, seriam intransponíveis. Elas não escalam a barreira. Elas não a destroem. Elas simplesmente aparecem do outro lado. Como? Porque não são apenas partículas. São também ondas de possibilidade. E parte dessa onda pode se estender além da barreira, permitindo que a partícula tunelasse para uma nova realidade. Essa imagem é poderosa.
E talvez mais do que uma curiosidade científica, ela seja um convite para repensarmos como lidamos com nossos próprios bloqueios. As barreiras invisíveis da mente. Na psique humana, as barreiras não são feitas de energia física, mas de padrões emocionais, memórias e condicionamentos. Elas são construídas ao longo da vida, por experiências dolorosas, por palavras que nos feriram, por expectativas que nos moldaram. Essas barreiras podem se manifestar como a procrastinação que nos impede de agir, o medo de rejeição que nos afasta de conexões profundas, a autocrítica que sabota nossos sonhos, a sensação de não pertencimento que nos isola. E muitas vezes, tentamos vencê-las com esforço. Leitura, terapia, disciplina, metas. Tudo isso é válido. Mas há momentos em que o esforço parece insuficiente, como se estivéssemos empurrando uma porta que só abre para dentro. O túnel invisível, estados de consciência. Assim como no tunelamento quântico, talvez exista uma forma de atravessar essas barreiras sem enfrentá-las diretamente. Uma forma de acessar estados internos que nos colocam em outra frequência, onde o bloqueio perde força ou simplesmente deixa de existir. Esses estados podem ser induzidos por meditação profunda, que silencia o ruído mental e revela o espaço entre os pensamentos. Respiração consciente, que regula o sistema nervoso e desbloqueia emoções reprimidas. Visualização criativa, que reprograma o inconsciente com imagens de cura e expansão. Momentos de insight, que surgem como lampejos de clareza e mudam tudo sem aviso. Nesses estados, não lutamos contra o medo se dissolve. Não enfrentamos o trauma se ressignifica. É como se a mente acessasse uma dimensão onde o bloqueio não tem mais poder. Atravessar é diferente de vencer. A metáfora do tunelamento nos ensina algo profundo. Nem toda transformação exige confronto. Às vezes, o caminho não é romper a barreira, mas atravessá-la por dentro, como uma partícula que, ao vibrar em outra frequência, encontra uma passagem invisível. Na vida, isso pode significar parar de tentar consertar a si mesmo e começar a se escutar. Deixar de buscar respostas fora e começar a confiar na sabedoria interna. Abandonar a lógica do esforço e abraçar a lógica da presença. Atravessar é um ato de rendição. É confiar que existe um caminho, mesmo quando não o vemos. É permitir que a consciência se expanda e revele possibilidades que antes pareciam impossíveis. O tunelamento como prática. Você pode aplicar essa metáfora em sua jornada pessoal. Sempre que se deparar com um bloqueio, pergunte-se: estou tentando vencer essa barreira ou atravessá-la? Existe um estado interno que me permitiria acessar outra perspectiva? O que aconteceria se eu parasse de lutar e apenas respirasse? A física da alma. Talvez o tunelamento quântico não seja apenas um fenômeno físico. Talvez ele seja um símbolo daquilo que somos capazes de fazer quando acessamos nossa natureza mais profunda. Quando deixamos de operar na lógica da separação e começamos a vibrar na lógica da unidade. A mente humana, como o universo quântico, é feita de possibilidades. E mesmo quando tudo parece impossível, existe uma chance, por menor que seja, de atravessar. Na física, na mente, na vida, às vezes o impossível é só uma questão de perspectiva. Se esse episódio te inspirou,
Compartilhe com alguém que esteja diante de uma barreira. E lembre-se, você não precisa destruir o que te bloqueia. Talvez só precise mudar de frequência.